bastou uma ou duas palavras do Fernando Haddad sobre o corte de gastos ontem, que isso aqui aconteceu. A Bolsa de Valores despencou ali perto das 2 da tarde. E o dólar disparou mais de 2% no mesmo dia, com um salto absurdo, mais ou menos no mesmo horário. Tudo isso por quê? Porque o Fernando Haddad disse que vai isentar o imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais. Mas não foi só isso. Ontem à noite ele ainda anunciou um pacote de medidas para cortar 70 bilhões em gastos na economia brasileira. E aí, nesse contexto todo, o que é que muda na prática? Será que ferrou geral e você precisa tirar todo o seu dinheiro do Brasil? Ou será que é o contrário? Essa é a hora de voltar e comprar ainda mais Brasil? Para te contar essa história ainda melhor, eu convidei o meu sócio e fundador do Clube do Valor, o Ramiro Gomes Ferreira. Toca daí, Ramiro. Eu quero começar com a questão do anúncio de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Ontem, no início da tarde, a gente viu essa notícia aqui. Começou a surgir esse boato de que o Haddad anunciaria uma isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Isso em vez de anunciar o tão esperado pacote de corte de gastos. E aí, para contexto, tá? Já faz algumas semanas, talvez tenha passado de um mês e meio, que o governo promete trazer um pacote de corte de gastos, que é algo extremamente importante para as contas públicas, consequentemente para a economia como um todo. Isso não via acontecendo, estava demorando. E o que veio, como eu te mostrei, foi essa notícia aqui. Alguns chamaram isso aí de uma compensação para a medida impopular, que é o corte de gastos. Alguns falaram que é uma cortina de fumaça para que todo mundo discuta sobre esse ponto e se esqueça das medidas de corte de gastos, que é uma forma de atenuar o desgaste causado com o seu público eleitoral. E eu vou te dizer que eu sou a favor da isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Eu vou explicar o porquê. Mas antes, tentando trazer um pouco de sensatez, informações mais claras, um ponto importante que todos devem entender é que isso aqui é previsto para entrar em vigor apenas em 2026 e também depende da aprovação do Congresso. Ainda assim, essa notícia foi o suficiente para que o dólar subisse bastante. E dessa vez não foi o bug do Google. O dólar está muito próximo ali de 6 reais. Talvez quando eu postar esse vídeo ele já esteja em 6 reais. Que, digas de passagem, tá? É a nova máxima do dólar frente ao real, ultrapassando ali a época da pandemia, do Covid. Agora, um ponto muito importante é por que houve essa reação? Por que o dólar está subindo, ou seja, dinheiro está saindo do Brasil? Por que as taxas de juros futuros estão aumentando? Por que a bolsa caiu? Mas antes eu queria aqui te dizer a minha opinião. Tá? Então uma pausa aqui nos fatos para entrar na minha opinião de que eu sou a favor de menos imposto. Eu tenho um viés liberal, eu acredito no protagonismo do indivíduo e para mim, enquanto menos Estado, menos cobrança de imposto que sufoca o brasileiro, melhor. Eu até acho engraçado, né, como o governo parece benevolente, bonzinho quando ele traz essa medida. Quando o que a gente está fazendo é basicamente ajustar aquilo que já valia lá em 1995. Essa lei aqui, do dia 26 de dezembro de 95, instituía isenção de imposto de renda para quem ganhasse até R$900 por mês. Ela entrou em vigor em janeiro de 96, então se a gente atualizasse aqueles R$900 por mês pela inflação, a gente teria exatamente os 5 mil reais de hoje. Isso exemplifica, primeiro, como o governo não é bonzinho em fazer isso. Muita gente politiza isso, pensa, é o PT, é o Bolsonaro. Mas não, todos eles acabam ganhando com a inflação, porque a inflação é uma forma deles arrecadarem mais impostos conforme eles não vão atualizando taxas isentas. E dito isso, o grande ponto aqui é que essa medida aqui, ela aumenta o rombo fiscal do Brasil. E aqui a gente não pode ser utópico, a gente não pode ignorar o contexto. E para tentar explicar esse contexto, vou tentar fazer uma analogia aqui. Imagina que você tá gordo, tá acima do peso, tá ingerindo mais calorias do que você queima. E isso já vem acontecendo há alguns anos. Seu colesterol aumentou, o médico basicamente falou, olha, você tem que baixar esse colesterol, senão vai dar ruim. Vários problemas de saúde em breve. E tu pensa, não, mas se eu continuar vivendo minha vida assim, eu vou continuar tendo prazer no curto prazo, né? Comer bastante, ir em bons restaurantes, cevar o bucho. Mas o médico fala, olha, pode ser bom pro curto prazo, levar a vida desse jeito, mas pro longo vai ser muito ruim. E beleza, tem essa missão, né, que é perder peso, é ingerir menos calorias e queimar mais calorias. Só que tu tá no limite da queima de calorias, tá fazendo um monte de exercício a ponto de tá quase se machucando. Para explicar essa analogia aqui, é fazer mais exercício, tentar queimar mais caloria, é aumentar a arrecadação, e esse governo tá aumentando muito a arrecadação. Até que a piada é que o ministro Haddad deve se chamar taxado, tanta taxa que ele aumenta. E você se recusa a ingerir menos calorias, a comer menos. E é na minha analogia, pra quem não tá entendendo, cortar gasto. E aí tu fala pro médico, olha, doutor, entendi. Eu vou conseguir comer menos. Eu vou criar aqui uma nova dieta e eu vou te apresentar essa dieta em breve. Última explicação na analogia. Isso aqui é o pacote de corte de gastos. E aí tu enrola o médico, tu enrola. E no dia que tu vai anunciar a tua nova dieta, a primeira coisa que tu fala é, olha, eu vou anunciar aqui uma nova dieta, mas primeiro quero instituir que todo domingo
eu vou passar do meio-dia às 6 da tarde numa churrascaria comendo um monte de carne, um monte de polenta, tomando um monte de chopp. Só que eu vou compensar isso comendo menos nos outros dias. Qual que é a reação do médico? Óbvio que ele não vai acreditar. É porque não deu nenhum indício nos últimos anos de que ele deveria acreditar em ti. Em outras palavras, tá? O crescimento do gasto público nos últimos anos, ele foi impressionante. O governo está gastando demais. E isso, embora inicialmente faça o PIB subir um pouco, pressiona a inflação e piora a economia como um todo. E aí, em vez de trazer uma reforma tributária que tire o imposto sobre o consumo, que mais pega os mais pobres, porque eu e o pobre, a gente paga o mesmo imposto quando a gente compra um quilo de arroz. Para ele, esse imposto é muito maior em relação à renda dele. Então, em vez de tirar o imposto sobre o consumo, tem aí mais uma desoneração que aumenta o rombo e que faz com que aquele corte de gasto, 70 bilhões, tivesse que ser muito maior. E eu sei que alguns pensam, não, Ramiro, mas ele vai compensar taxando os super ricos, aqueles caras que ganham acima de 50 mil reais por mês. Eu acho que esses caras não fizeram tantas contas. Como mostra aqui o Pedro Cerise, de pessoas que ganham acima de 50 mil por mês é tão pequeno que mesmo se a alíquota fosse de 100%, o valor arrecadado seria menor do que o governo está abrindo mão de arrecadação com a isenção. Isso aqui é dado do PNAD, do IBGE. Enfim, tá aí um pouco da minha opinião e um pouco do porquê eu acredito que o mercado reagiu dessa forma, mas trazendo aqui a opinião de outras pessoas. O gestor da Porto Asset, ele chegou a dizer que essa medida aqui seria capaz de quase anular a economia dos 70 bi. Porque se a gente tem patamares bilionários de déficit, e os gastos só aumentam, aumentar um roubo em 40 bi não parece ser a coisa mais sensata. Bom, aí trazendo para investimentos, eu sei que várias perguntas que surgem, as perguntas como, beleza, agora o que vai mudar de fato, como é que isso vai impactar o meu bolso na prática, o que muda nos investimentos, é hora de vender ações mesmo, é hora de comprar dólar, o que eu devo fazer? Bom, sei que essas perguntas surgem porque a gente atende aqui milhares de famílias com os serviços de Wealth do Clube do Valor, e além disso a gente abre algumas vagas por semana, sessões gratuitas de consultoria, seguidores, inscritos no canal aqui como você. E aqui eu vou trazer o que a gente vai fazer e te explicar o porquê, mas eu preciso alertar, e aqui num vídeo eu tento trazer uma resposta que sirva para todo mundo, e a forma mais eficaz de tomar decisão é olhando caso a caso. Aqui das mais de 2.000 famílias que investem conosco, a gente tem diferentes perfis de investidores, diferentes carteiras de investimento, então a gente toma diferentes decisões para diferentes pessoas. Por isso, se tu quiser uma resposta mais focada na tua própria realidade, considerando a tua carteira de investimento, considerando os teus objetivos financeiros, a melhor forma, na minha opinião, é você agendar uma sessão gratuita de consultoria de investimentos. Como é que você faz isso? Você aponta o celular para o QR Code que está na tela ou aperta aqui no primeiro link na descrição. Abre algumas vagas, a demanda é muito maior do que a nossa oferta, então a gente acaba priorizando algumas pessoas que é passar ali dos 100, 200, 500, 1 milhão de reais para investir, porque a gente acaba gerando mais valor. E eu entendo que ajustar os investimentos acaba sendo mais importante para esse grupo de pessoas. Beleza? Se esteja se perguntando por que é gratuita essa consultoria, tem alguma pegadinha? A resposta é que essa é a primeira etapa do nosso serviço. Se você gostar muito de tudo que a gente tinha mostrado, que a gente entregar, você pode se tornar nosso cliente. Eu te garanto que ainda assim essa sessão é muito rica, como o Fernando comentou recentemente. E disse que o atendimento foi fantástico, a linguagem foi simples e mesmo com 10 anos de mercado, a análise atendeu ele muito bem. Quero falar um pouco sobre o anúncio de corte de 70 bi, para mostrar o que o Haddad trouxe aqui de ideias de medidas e depois te explicar o que fazer com seus investimentos. Bom, a primeira coisa que ele listou foi um pente fino no Bolsa Família, ainda sem muitos detalhes, mas tem um controle maior sobre esses gastos. Também comentou que quer diminuir a faixa salarial de quem ganha bono do PIS/PASEP. Segundo ponto é o reajuste do salário mínimo, que vai ser feito de forma mais conservadora. Para contexto, ano passado a valorização foi de 13,85%, 2022 foi de 3%, coisa que, se aprovado, já não vai mais acontecer. Terceiro ponto é benefício para militares. O Haddad também mudou algumas regras ali para oficiais das Forças Armadas. A partir de agora vai ser incluído idade mínima para que o militar tenha uma reserva remunerada. Antes era só completar 35 anos de serviço. Quarto ponto, uma medida para combater super salários em servidores públicos, estimando uma economia de até 4 bilhões por ano, mas que é criticado pelo think tank, que diz que a proposta ainda permite que 32 penduricalhos continuem sendo pagos aos servidores. Outro ponto da proposta é acabar com o alto volume de renúncias fiscais. Aquelas renúncias lá, né, que muitas empresas aproveitam, como a Play 9, do Felipe Neto, que levou aí ano passado 14 milhões de isenção. E a proposta é ir contra esses incentivos, que em 2023 eles somaram mais de 500 bilhões de reais. E aqui também existe uma forte resistência no Congresso. Esses pontos já tratei rapidamente. A ideia é de taxar quem recebe mais de 50 mil por mês para contrabalancear a isenção dos que recebem até 5 mil, sendo chamado de taxação dos super ricos. E o Haddad promete que esse pacote todo vai gerar uma economia de 70 bi. Lembrando que só para esse ano seria necessário 42 bi para zerar o déficit. E no pronunciamento, o ministro ainda deixou claro que devem ser proibidas ampliações de benefícios tributários e que essas medidas têm o objetivo de combater a inflação, diminuir a taxa de juros, reduzir dívida. Só que tudo, de novo, tem que passar pela aprovação do Congresso. Explicado aqui a questão da isenção de imposto de renda até 5 mil, explicado algumas das medidas que o ministro promete gerar 70 bi de corte de gastos. Agora vamos lá para os investimentos, porque fato é, a bolsa segue caindo
o dólar segue subindo, tem muita gente querendo vender tudo, muita gente querendo mudar a estratégia de investimentos. Eu vou trazer aqui como é que a gente toma decisões de investimentos, te explicar o porquê. Sem querer impulsionar como o dono da verdade, mas querendo levantar a bandeira de que você precisa ter uma estratégia de investimentos para saber como navegar em cenários como o atual. Para isso, tem 3 coisas que você precisa entender, que é a natureza do comportamento de ativos de risco, contraste entre o que dá vontade para fazer e o que gera resultados em investimentos, e também o que mais importa na carteira de um investidor. Vamos começar aqui pela natureza dos comportamentos de um ativo de risco. Eu quero trazer uma analogia com o futebol. Pensa num time que começou a jogar bem há alguns meses e ele não perde há 16 jogos, e ele já ganhou 6 jogos seguidos e tá jogando bem, tá convencendo. Quando isso acontece, pessoas pensam, poxa, esse time tá jogando bem, ele vai tender a jogar bem. Agora contrasta com o que a gente tá vendo na economia, que tem um problema, que é um gasto muito elevado do governo. Esse problema não é resolvido, nem com uma arrecadação máxima. Todo mundo que entende economia sabe que isso gera inflação, que faz o dólar subir, que faz a taxa de juros de longo prazo subir, que aumenta o custo da dívida do governo, que isso segura ativos de risco. E aí, muita gente nesse cenário pensa, pá, isso aqui tá muito ruim, não tá legal, eu larguei de mão. Qual a lógica aqui comparando o futebol com a economia? Na média, nós, seres humanos, analisamos os dados, as informações recentes para tomar decisões. Só que em investimentos tem um detalhe. Tudo que você está vendo, tudo que eu estou te contando aqui vai para o preço. O dólar mais alto hoje ele já está precificando o cenário de, olha, o governo não vai reduzir o déficit, as coisas não vão melhorar. E o valuation da bolsa, das ações, ele também precifica esse problema. Não à toa, atualmente a bolsa está num patamar de preço por lucro muito baixo, ali a níveis do pós-crise de 2008. Isso aqui é o mercado precificando o cenário ruim. Isso me leva para o segundo ponto, o contraste entre o que dá vontade da gente fazer e o que dá resultado. Aqui eu quero te mostrar como é que os investidores se comportam. Isso aqui é um fundo de ações de um grande banco aqui do país. Isso aqui é a evolução nesse fundo de ações. Essas barras para cima são investidores colocando dinheiro, essas barras para baixo são investidores tirando dinheiro. E você pode ver que quando o fundo sobe, as pessoas colocam dinheiro. Quando ele cai, as pessoas tiram dinheiro. Quando ele volta a subir, elas colocam dinheiro. Quando ele volta a cair, as pessoas voltam a tirar dinheiro. Isso faz com que o retorno do fundo seja maior do que o retorno médio do investidor. No caso aqui, esse fundo rendeu 10% ao ano e o investidor médio viu um retorno de apenas 0,4% ao ano. Por quê? Porque ele compra na alta e vende na baixa. Em outras palavras, o que dá vontade de fazer é o que menos gera resultado, porque tá tudo no preço. E se você pensar, não, mas Ramiro, dessa vez é diferente. Dessa vez é tudo muito diferente, tu tá perdendo o contexto. Aí fica a pergunta, será que é mesmo? Olha só essa manchete de 1998, falando da bolsa desabando do mundo, Ibovespa tendo caído 10% num ano, 40% num mês, crise global, que logo foi seguida de um aumento da taxa Selic para 49% ao ano. Isso 9 horas depois do então presidente ter dito, olha, a taxa de juros não vai aumentar. Eles já foram aumentados, eu não posso sacrificar o país. E pouco tempo depois, o real era mega desvalorizado, dólares saíam a rodo do país. E isso era chamado de uma onda de descréditos de enorme proporção e o momento mais dramático da história recente. Para contexto, a história recente em 1999 era uma história muito ruim, de hiperinflação até 1993. Antes disso, na década passada, era ditadura. A coisa era muito feia e eu tô te mostrando isso por quê? Vamos lá, toda essa crise foi esse ponto aqui no gráfico de longo prazo do mercado de ações, já descontado na inflação. A bolsa chegou a cair 65% naquele período e em menos de 2 anos ela fez uma nova máxima e quem investiu de lá para cá ganhou muito dinheiro. Eu tô te mostrando isso por quê? Porque a gente já passou por crises muito maiores do que essa no Brasil. Até tem uma piada que diz que o nosso segredo está sempre em crise e ainda assim as ações foram bons investimentos no longo prazo. O que me leva para o terceiro ponto, que é o fato de que o que mais importa para ti, investidor, é ter uma estratégia macro clara, ter uma alocação de ativos clara. A estratégia de alocação de ativos explica 93% da performance de uma carteira de um investimento. Isso aqui é comprovado, vários estudos muito sérios feitos nos Estados Unidos. E colocando tudo isso, eu quero trazer aqui o que a gente faz e o porquê. Minha opinião sobre o que você deveria fazer. Primeiro ponto, você tem uma alocação de ativos clara? O que é isso, Ramiro? É um desenho de como a sua carteira deve estar alocada no longo prazo. Bom, se você não tem, você tem que ter imediatamente. Isso aqui é o que mais importa para os investimentos no longo prazo. E é muito importante que a sua alocação de ativos de longo prazo não apenas respeite seu nível de risco, seus objetivos de retorno, como tem uma parte atrelada ao exterior. Como nesse exemplo aqui, a gente tem essa parte atrelada às ações norte-americanas. Então isso que você deve fazer, ter uma alocação de ativos clara. Ramiro, eu tenho uma alocação de ativos clara. Aí o que você faz é um negócio chamado de rebalanceamento, que é compara a tua carteira como ela está agora, e em momentos de crise, em dias assim, ela muda mais, e usa aportes novos, ou até mesmo vende um pouco que está com peso acima do alvo,
para comprar aquilo que está com peso abaixo do alvo. Cara, investir pode ser simples desse jeito, e você não precisa ser um mega analista político, não precisa ser um especialista em finanças, em economia, para ter bons resultados. Se você fizer isso aqui, em longo prazo, com consistência, eu te garanto que você vai investir melhor que 99% dos investidores. E é isso, inclusive, que a gente faz com os nossos clientes. Pega esse cliente aqui que está conosco desde 2017, a carteira dele é essa carteira aqui, que já rendeu muito mais do que o CDI no período. Esse cara mais do que triplicou o seu patrimônio, porque ele fez uma série de aportes ao longo dessa jornada. A carteira dele subiu mais de 130%, muito em cima da inflação, muito em cima do CDI. E isso só foi possível porque ele tem uma alocação de ativos clara, que inclusive no início de novembro estava com peso maior em ações norte-americanas, porque o dólar vem subindo e vem aumentando o peso dessa classe. Então esse cara aqui, por exemplo, vai ter que comprar um pouquinho de fundos imobiliários, um pouquinho de renda fixa e inflação, estão com peso um pouco distante do alvo, acabaram sendo as classes de ativos que mais sofreram. Em resumo, mais uma vez o governo deu a entender que não vai reduzir o déficit, está indo para o preço, está aumentando o dólar, isso vai aumentar a inflação, inclusive acaba sendo pior para quem é justamente mais pobre, só que você, investidor, pode se proteger disso, tendo uma estratégia clara de alocação e fazendo um rebalanceamento. Se você quiser a nossa ajuda para investir com essa estratégia, aperta aqui e tenta agendar uma sessão gratuita de consultoria de investimentos. Se você quiser entender melhor como essa estratégia funciona, tem um vídeo secreto, não listado, tá? Só encontra quem chega ao final de um vídeo aqui. Vou deixar aqui que explica bem no detalhe como a gente faz para investir. Era isso, um grande abraço e até mais.